Todos os lançamentos, ou a maioria dos lançamentos que a gente está vendo em 2023 estão vindo mal otimizados. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Salve galerinha, Roberto aqui no canal do Terabyte e a gente está aqui para falar um pouquinho exatamente sobre isso. Por que esses jogos estão vindo tão mal otimizados e por que isso está acontecendo? Se eles realmente estão vindo mal otimizados, é o hardware da galera que está na hora de dar um up, mas você sabe que muito provavelmente não é isso mesmo. Bem, antes de tudo, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que a gente lança aqui, beleza? E ó, indo direto pro ponto, o que a gente tem aqui? Primeiramente, o que a gente está fazendo esse vídeo agora? Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro, a gente tem duas coisas chegando por aí. Alan Wake 2 e Cities Skylines 2 também. Ambos os jogos tiveram alguma coisa ali, alguma amostra da sua otimização, alguma amostra do seu desempenho nos últimos dias. A própria página da Alan Wake, como vocês conseguem ver aí na tela, revelaram os requisitos mínimos e tem vídeos de Cities Skylines que estão vindo de a galera que conseguiu o jogo antes, né, que o jogo lança amanhã, dia 24 de outubro, o vídeo de uma galera jogando e conseguindo um desempenho muito ruim. Por que isso tá acontecendo? Primeiro, vamos só falar um pouquinho do Alan Wake e do Cities Skylines. Alan Wake, o que a gente tem de mínimo? Para rodar mínimo, o que seria o mínimo nesse caso? 1080p com os presets do gráfico, com os gráficos pré-definidos no low. Para rodar no 1080p a 30 fps no low, você vai precisar de uma 2060 ou de uma RX 6600, 6 GB de mínimo de VRAM, DLSS e o FSR2 no modo qualidade, não é nem sem o DLSS. Esse requisito mínimo é com o DLSS. De processador, um i5 7600K ou um processador equivalente lá da AMD, 16 GB de RAM, Windows 10 ou 11 e SSD 90 GB. O que a gente já consegue ver por aí? Primeiro, SSD, isso é algo que a gente já falou em outros vídeos. Todos os jogos agora estão pedindo, não todos os jogos, mas uma grande maioria dos jogos agora pedem que seu jogo esteja assim instalado em um SSD, o que acaba mudando um pouquinho aí do que a gente está normal. Muitos PCs ainda, galera, tá com HD dentro. PCs mais novos estão sendo montados sem SSD, quer dizer, sem HD, né? Os PCs estão indo só com SSD, mas ainda tem um público gigantesco que usa os HDs. Memória RAM, 16 GB, acho normal. Acho ok. Para mim, um PC gamer tem que ter no mínimo 16 GB de memória RAM para você ter uma experiência boa. Por quê? Porque, sim, vários jogos você vai conseguir rodar só com 8 GB, se você tiver só o jogo aberto. Mas daí se você for jogar com Discord aberto, navegador aberto, WhatsApp, papapá, você vai precisar desses 16 GB. Então, para mim, um PC mínimo, se eu for montar um PC gamer para qualquer pessoa atualmente, eu vou montar com os 16 GB. São raros os casos que eu vou montar o PC com apenas 8 GB. De processador, não tem muita coisa ali, a gente não teve um aumento, não é um processador estupidamente forte que a gente vê nesses requisitos. Nesse caso, 7600K é um processador 4/4, ele não é nem um processador 6/12, então em questão de processador a gente tá ok nesse quesito. Eu digo em quesito geral, no que a galera tem normalmente. VRAM, 6 GB, isso é o que a gente já fala desde sempre. Desde sempre não, né? Do último ano, basicamente. Pegue uma placa de vídeo de 6, 8, 12 GB, preferencialmente de 8 GB para cima, 6 GB, ok. O mais surpreendente de tudo isso é exatamente a placa de vídeo para você rodar no mínimo, que seria 1080p, 30 fps com o DLSS ou FSR, que seria uma 2060 ou uma RX 6600. Isso é algo preocupante. Por que isso é algo preocupante? Cara, como eu já falei nos últimos 15 vídeos que eu falei, a RX 6600 é a placa de vídeo que mais está vendendo atualmente. A placa de vídeo que mais está vendendo atualmente é a placa de vídeo que está no mínimo para um jogo atual. Isso não é algo bom de se ver, isso é algo que basicamente mostra que o mercado brasileiro está um passo atrás dos jogos. Não é todos os jogos, não é todo o mercado brasileiro, sim, mas isso mostra que temos placas de vídeo que estão saindo agora como água, estão saindo que nem água, nesse caso a RX 6600, que já não estão
boas para você jogar jogos mais novos. E o Alan Wake não é o único caso desse tipo de jogo, beleza? Até no lado do recomendado pro 1080p já é um pouquinho assustador. Olha o que a gente vê. Para 1080p a 60 FPS com DLSS e FSR ligados no modo performance, você vai precisar no mínimo de uma 3070 ou de uma 6700 XT. Isso já é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é uma placa acima do que a placa mediana que a galera tem, que nesse caso é 6600 e a 3060, né? Isso a gente vê pelas vendas no site da Tera e também pela pesquisa de hardware na Steam. Lembrando que na pesquisa de hardware da Steam, a maioria das placas são NVIDIA, porque aqui no Brasil as placas da AMD são extremamente populares. Não tão populares quanto a da NVIDIA, mas comparado ao resto do mundo, as placas da AMD aqui no Brasil são bem mais populares. Tanto que a primeira placa de vídeo que a gente vê da AMD na lista, na pesquisa de hardware da Steam, é a RX 580 e ela já tá lá tipo no top 15, top 17, não tá nem no top 10. E eu nem vou falar aqui dos requisitos para Ray Tracing, um absurdo, 1080p 30 FPS, uma 3070. Isso é um absurdo para um jogo como esse. Não tô dizendo que o Alan Wake não é um jogo bem otimizado, beleza? O jogo pode ser bem otimizado, mas ele continua sendo um jogo super pesado. Mas é aquilo, o jogo não tá com os requisitos que deveriam estar para um jogo atual. É que nem aquele coisa do Crysis, tem aquele meme, né? Can it run Crysis? Consegue rodar Crysis. Porque a Crysis era um jogo super pesado, não quer dizer que ele era super mal otimizado. Ele era um jogo super pesado pra época, mas também ele era super bonito. Pode ser o mesmo caso do Alan Wake 2. Mas esses requisitos são algo assustador, porque é algo que, tipo, a gente vê que não vai ser algo que vai rodar muito bem. Tanto que o Twitter, a conta do Twitch PC Focus, é uma conta americana, tweetou que, alegadamente, 7% de todos os gamers, de todos os jogadores vão conseguir rodar a 1080p 60 FPS de verdade no Alan Wake. Daí a gente tem aí embaixo aí, consegue ver aí esse print desse tweet aí mostrando pra vocês essas informações. E isso é sem o Ray Tracing. Absurdo, eles estão lançando um jogo que a galera tá esperando e que não consegue rodar na grande maioria do hardware da galera. Isso não é algo legal de se ver. E a gente viu isso, cara, também com Starfield, por exemplo, que não lançou nos melhores olhares. A gente viu isso em muitos e muitos jogos atuais, do jogo saindo super mal otimizado. Um caso que a gente viu que não saiu tão mal otimizado assim foi Baldur's Gate 3, mas isso era porque o jogo já estava sendo feito faz muitos e muitos tempos, não que Starfield, não que Alan Wake não esteja, mas a diferença pro Baldur's Gate é que o Baldur's Gate tava naquele período de que você conseguia comprar ele por anos, ele ficou por anos assim, você conseguia comprar ele antes do jogo estar pronto, que nem a gente já viu também em Subnautica, por exemplo. O jogo é lançado antes para pré-venda, você já consegue, não é pré-venda na verdade, é um beta, você tá pagando para testar o jogo. Não vou falar minha opinião sobre esse tipo de coisa, mas basicamente era um jogo que já estava sendo otimizado faz muito tempo, já algo que já estava na mão da galera, e também não é um jogo extremamente pesado de se rodar. É um pouquinho mais pesado, não é um jogo tão leve quanto os jogos mais competitivos, como um COD Warzone, como um Valorant da vida, mas ainda assim acaba sendo um jogo um pouco mais difícil de você rodar sem problema. Mas aí, por exemplo, Starfield, como eu já falei, não veio tão bem otimizado assim. Star Wars Jedi Survivor também veio extremamente mal otimizado, não estava rodando bem. E outros exemplos, temos também Hogwarts Legacy, Redfall, vários jogos que lançaram super mal otimizados, dando vários e vários problemas, você simplesmente não conseguindo rodar em alguns jogos. Pô, The Last of Us, quando saiu pra PC, eu não conseguia jogar no meu computador de casa, uma 3060, o jogo ficava crashando toda hora. Aqui no trabalho, numa RX 6600, o jogo era rodava, dava pra jogar. Mas em casa eu simplesmente tive que esperar um mês antes de conseguir jogar o jogo direito, por questão de otimização. O jogo não estava otimizado para rodar atualmente. Isso não quer dizer que são todos jogos mal otimizados. Por exemplo, a gente vê no Ratchet & Clank. É um jogo que é pesado, é um jogo que lançou só no PS5, não foi pro PS4, e quando lançou para PC, a galera viu, não dá para rodar Ratchet & Clank no HD, só no SSD, porque ele realmente precisa de velocidades mais altas, por exatamente a mecânica principal do jogo é você ir de um universo para outro com uma certa rapidez. Então é algo que, tipo, os jogos estão avançando, sim, mas é algo que a gente está vendo
em cima que fez essa bola de neve, sabe? Os jogos estão avançando, como sempre estiveram avançando, mas junto a isso a gente tá vendo muito jogo mal otimizado, então fez essa bola de neve de jogos que estão lançando e que a galera simplesmente não consegue rodar. Outro caso disso é o Cities Skylines 2, que tá para lançar amanhã também, e tem vídeo nele agora de youtubers que já tem acesso ao jogo, mostrando que um 13900 KS e uma 4090 não conseguem rodar o jogo a 4K. Conseguem jogar a 4K a menos de 30 FPS. Isso é um absurdo. Isso é um jogo que não deveria ser lançado ainda. E isso é algo que os próprios desenvolvedores já falaram. Ó, a gente não conseguiu alcançar a nossa meta de otimização, a nossa meta da eficiência, do desempenho do jogo. Eles falaram isso, ó. Não esperem que o jogo seja bem otimizado. E isso acaba dando uma certa falta dos jogos clássicos que cabiam em kbytes de jogos, não em gigabytes, que agora a gente tem um jogo de 150, 200 gigabytes. Vai baixar o Microsoft Flight Simulator pra você ver se não vai ser algo um pouquinho mais pesado do que qualquer joguinho. Sim, um jogo extremamente mais bonito, um jogo extremamente mais realista, sim, mas vamos ao básico de novo. Mario era um jogo que eles tentavam economizar espaço de qualquer maneira possível. Tanto que dá pra ver nessa foto aqui que tá na tela, que a nuvem e o arbusto do Mario original, esse aqui não é exatamente o Mario original, mas um dos Marios originais, são iguais, só que só muda a cor. É o mesmo sprite, mudando só a cor. Eles usavam tudo para conseguir diminuir o tamanho do jogo, para eles conseguirem colocar mais coisa. Isso é algo que a gente via muito, e agora a galera meio que não se importa, né? Porque, tipo assim, vamos ver, pô, eu tô aqui, sou um desenvolvedor pequeno, minha equipe sou eu que estou desenvolvendo o jogo. Meu jogo tá agora aqui 30 gigabytes. Por que eu vou gastar meu tempo único, eu sou uma pessoa só, por que eu vou gastar meu tempo tentando fazer esses 30 gigabytes diminuir para 20, 25, com compressão de arquivos, com outras técnicas para diminuir o tamanho total do jogo, se 30 GB absolutamente todo mundo vai ter no sistema operacional deles, entendeu? Antes era um foco gigantesco das desenvolvedoras, de qualquer desenvolvedor de jogo, ter um jogo leve, um jogo que vai ocupar pouco espaço no seu console, que vai ocupar pouco espaço no cartão do jogo, né? Para você conseguir colocar mais, jogo ali. Por isso que eles faziam isso. Agora, como o espaço é mais abrangente, as desenvolvedoras acabam não vendo a visão deles realmente precisarem fazer isso. Isso acaba sendo prejudica muito os consumidores, entendeu? Isso é algo que acaba ficando muito ruim pro lado do consumidor também. E eu dei o exemplo ali de um desenvolvedor indie tendo um jogo de 30 que ele podia diminuir para 25 e não fazendo isso, mas isso não é um caso único. E a gente consegue ver também desenvolvedores gigantescos. Pô, você acha que Cord Warzone precisava ser 150 GB? 250 GB? Não, eles conseguem otimizar isso aqui, eles conseguiriam diminuir isso, deixar um número bem mais aceitável o armazenamento do jogo, mas eles não fazem porque eles sabem que a galera vai desinstalar alguma coisa para colocar, ou simplesmente vai comprar mais armazenamento, ou simplesmente já tem aquele armazenamento livre para colocar o jogo. É algo que a galera, realmente os desenvolvedores não veem mais necessidade de fazer, e isso é algo que acaba ferrando o público, ferrando o público-alvo dos caras, o que acaba não sendo algo muito bom. Bem, mas é basicamente isso que eu queria falar um pouquinho sobre, algo que a gente tem que acabar se preocupando um pouco, mesmo a gente sendo uma loja, você tá vendo o canal de uma loja, a gente vende peça de computador, jogos mal otimizados que fazem a galera comprar mais hardware não é algo bom pra gente, porque é algo que não acontece. Jogos bem mal otimizados, o jogo simplesmente não vai ser jogado. Não é algo que vai estar beneficiando a gente de qualquer maneira. Então a gente quer são jogos otimizados, eu digo isso não só falando de Terabyte, mas falando de mim mesmo, como um consumidor de jogos também, são jogos bem otimizados para uma grande parcela da galera conseguir realmente jogá-lo. Entendeu? A gente não quer um jogo mal otimizado, porque daí vai fazer a galera comprar. Não, isso não existe. A gente quer um jogo bem otimizado exatamente para a maioria das pessoas conseguirem jogar, para ser algo mais tangível para a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas conseguir realmente jogar o que eles querem. Não ficar preso por questão que, minha placa tem 3 anos de idade e não vou conseguir jogar. 3 anos de idade é uma placa nova ainda, é uma placa que você conseguiria jogar, você deveria conseguir jogar tudo que você quisesse ainda, mas é algo que a gente acaba não vendo refletindo para desenvolvedores de jogos também.
Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like aqui e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente lança aqui sobre PC Gamer, sobre jogos atuais, sobre jogos mais antigos, teste de hardware, muita coisa aí pela frente, beleza? E também não se esqueça que daqui a pouco já vai começar a Black November aqui na Terabyte, que a gente vai ter promoção o mês inteiro de tudo que você imaginar. Processador, placa de vídeo, memória, SSD, tudo que você quiser, a gente vai ter de promo esse mês de novembro, beleza? Até a próxima!